Bom dia, a paz do Senhor. Vou estar deixando aqui uma mensagem que está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, que Deus fala com Moisés. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, neste momento aqui, quando Moisés subiu ao monte e teve um encontro com Deus, Deus lançou uma palavra para Moisés. Foi preciso Moisés parar e ouvir o que Deus estava falando com ele. Então, às vezes, na nossa vida, muitas vezes, é preciso nós pararmos e ouvir o que Deus está falando. Através dessa mensagem, Deus vai estar falando com vocês, porque a palavra é de Deus. Então, neste momento, quando Moisés ele teve esse encontro com Deus, Deus lançou a sua palavra. Deus falou com Moisés: não se aproxime. Então, ele deu uma ordem para não se aproximar e depois ele lançou uma palavra: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Então, quando nós se aproximamos de Deus, nós temos o que? Nós temos que se esvaziar, nós temos que se humilhar perante a Deus. Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. Eu fui procurar ver o significado da sandália. Sandália naquela época só usava as pessoas que tinham condições para usar. Os pobres e os escravos, eles não usavam as sandálias, porque tinham que ter poder aquisitivo para poder usar a sandália. Então os pobres e os escravos não usavam. Então, quando Moisés se aproximou de Deus, Deus pediu para ele tirar as sandálias. Então a sandália, ela tem um significado de poder, autoridade e status. Então são três qualidades que muitas das vezes o homem procura para ele. Ele quer o poder, ele quer a autoridade e ele quer o status. Mas nós temos que entender com essa mensagem, com esse versículo, que todos esses atributos é de Deus. O poder é de Deus, a autoridade é de Deus e a glória é de Deus. Então foi preciso Moisés, antes de se achegar até Deus, ele tirar as sandálias dos pés. Foi preciso que Moisés se humilhasse perante a presença do Senhor, quando o Senhor falou com ele ali naquele monte. Então Moisés, quando Deus acendeu aquela sarça, Deus lançou essa palavra para Moisés. Então Moisés ele teve que se dispor de todos esses atributos: a sua autoridade, o seu poder e o seu status. Porque naquela época, as pessoas que usavam sandálias são pessoas que tinham o quê? Poder, tinham autoridade e tinham o seu status. Moisés utilizava uma sandália egípcia, porque quando ele salvou as filhas de Jetro, elas identificaram ele como um homem egípcio. Foi um egípcio que nos salvou. Então aquela sandália mostrava que ele era um homem que tinha o que? Poder, que ele tinha o que? Status. Então quando ele se aproximou de Deus, Deus mandou se esvaziar. Então muitos hoje estão querendo status, estão querendo poder, estão querendo autoridade dentro da igreja. Mas esquece que existe um Senhor ali, que todos esses atributos são deles. Nós precisamos se esvaziar para poder se aproximar do Senhor. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor fala:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então o Senhor, nesse versículo, ele está falando novamente de se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Então, quando Moisés teve esse encontro ali com Deus, ele se humilhou. Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés e se humilhar na presença dele. Porque o maior ali naquele momento era Deus. Então muitos estão querendo ser maior. Às vezes até mesmo dentro da igreja estão querendo ser maior, estão querendo ter os mais cargos elevados, estão querendo ter o status. Mas Jesus Cristo, sendo maior, ele se fez servo, ele desceu do seu trono, ele desceu e se fez servo, ele se destituiu de toda a glória que ele tinha e se fez pequeno. Assim somos nós somos pó, nós não somos nada. Às vezes a pessoa tem um carro melhor do que o outro, se acha melhor do que o outro. Às vezes a pessoa se veste, tem uma roupa melhor e se acha que é melhor do que o outro. Às vezes a pessoa tem uma casa melhor do que o outro, se acha melhor. Às vezes as pessoas têm um posto ou um cargo e se acha melhor. Você não é melhor do que ninguém. Você tem que entender que acima de você existe um Deus, que todas as coisas é dele. E foi ele que os deu. Então tudo que vem nas nossas mãos foi Deus que permitiu e foi Deus que nos deu. E tudo é dele. Então nós temos que reconhecer e se humilhar perante essa santidade. Porque nós nessa terra nós não somos nada. Nada. Nós não somos nada. Então nós devemos se humilhar. Tem uma passagem que se fala de um homem que se chamava Naamã, está no versículo 8 aqui. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então esse homem aqui, ele era um homem que tinha poder. Vamos botar? Ele era um general do rei da Síria. Ele tinha poder, era um homem influente. E ele foi até o profeta. Mas aquele poder, aquela autoridade dele, ele teve que se destituir perante ao profeta. O profeta mandou ele se lavar 7 vezes no rio Jordão. Então, quando esse homem chegou até o profeta, ele automaticamente, ele achou que o profeta, no meu ver, ia lançar uma palavra e ele estaria curado. Mas não foi dessa forma que o profeta fez. O profeta mandou ele se lavar 7 vezes num rio. Era um rio sujo, vamos botar um rio poluído. E ele teve que ir, ele teve que se humilhar, ele teve que se mergulhar 7 vezes para ele ter a cura dele. Então, às vezes, é preciso nós se humilharmos perante ao Senhor para a gente ter a nossa cura. Então, qual é a sua cura? Qual é a sua enfermidade que você tem hoje, que você precisa ser curado pelo Senhor? Porque Ele é um Deus que Ele fala na palavra dEle que Ele salva, cura e liberta. Então, Deus, Ele cura as pessoas. Ele tem esse poder. Quando Ele perdoa, automaticamente Ele já está nos curando. Quando Ele nos salva, automaticamente Ele já não está nos curando, porque Ele é um Deus que salva e cura. Então, quando Ele está nos salvando, automaticamente Ele já está retirando as nossas enfermidades do nosso corpo. Então, meus irmãos, com essa mensagem aqui eu quero despertar vocês.
Procure esse Deus enquanto se pode achar. Busque a tua salvação. Busque tirar a sua enfermidade que existe no seu corpo, porque só existe um Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que pode tirar essa enfermidade do seu corpo e te dar a sua salvação. É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Compartilhe esse vídeo, porque outras pessoas precisam receber essa mensagem da parte do Senhor. Creia nessa palavra, porque a vinda do Senhor está próxima.